Alô, buenas! Como estão os nobres alpinistas, parte 2? Hoje a gente vai contar o restante da história da escalada de 1996 do Everest, que deu origem ao livro No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. Semana passada eu falei um pouco sobre o Everest, contei por que é tão difícil e as coisas que acontecem no teu corpo e por que é tão... E isso me deixou tão interessado no assunto que eu fui atrás para conhecer um pouquinho mais. Então, para o vídeo da semana passada não ficar muito longo, eu cortei em duas partes. A gente segue agora falando da história em si, em que 8 pessoas perderam a vida durante uma nevasca, e também um pouquinho do filme que foi inspirado nessa história aqui, e que o autor Jon Krakauer não gostou muito de como foi retratado no filme. Mas antes, sempre lembrando, se tu gosta de aventuras em livros, filmes, histórias reais, como No Ar Rarefeito, toda semana a gente tem um vídeo novo com esse tema aqui no canal As Aventuras de Henrique. Te inscreve, vai ser sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos para a história, então, da escalada de 96. O Jon Krakauer estava fazendo uma matéria para a revista Outside sobre a nova era da escalada do Everest, que era caracterizada por excursões comerciais, de guias, que meio que te prometiam uma estrada de tijolos amarelos, nas palavras deles mesmos, que te levaria ao topo com segurança. Não foi muito bem o que aconteceu naquela temporada de 1996. Temporada, por que temporada, gente chama? Porque tu só tem uma janela de tempo a cada ano e que tu pode tentar o cume. Funciona entre as monções e tal. Eu sei que é em maio, durante alguns dias de maio, e aí, devido à grande procura pelo topo, tá, gente, centenas de pessoas, parece, tentam todo ano subir o Everest, tentar chegar lá em cima. Então, o pessoal das excursões, né, das excursões e das expedições, hoje em dia são mais excursões, combinam entre si. Bom, meu grupo vai tentar no dia 9, meu grupo no dia 10, meu grupo no dia 11. Quando tu contrata uma excursão dessa, hoje em dia deve estar em torno de uns 100 mil reais, entre a excursão em si, equipamentos e permissões que o Chile ou o Nepal tem... A China, o Chile é cordilheiro. A China ou o Nepal tem que te dar para tu subir. São cada vez mais caras, porque o Himalaia e o Everest, em especial, está coberto de lixo. O pessoal sobe, faz de tudo lá em cima, deixa muitas garrafas de oxigênio e desce, deixando, inclusive, cadáveres. Tem muita gente que foi para lá e não tem como resgatar uma certa altura. Aí, o Krakauer tinha que fazer essa matéria, que era, na época, eu falava para ele o seguinte: faz uma matéria sobre o assunto, vai até o campo base lá. E ele disse: não, eu vou subir até o pico, porque ele era, o Krakauer, alpinista, tinha experiência, né, e era um aventureiro, não à toa ele trabalhava com uma revista com esse tema. Ele foi disputado, então, pelos 2 maiores guias de escalada do Everest na época. Cada um deles tinha sua empresa. Uma empresa era Adventure Consultants, que era do Rob Hall, neozelandês. E a outra, rival dele, era como é que era o nome dela? A Mountain Madness, do Scott Fischer. Pelo nome das duas, a gente já vê a personalidade de cada um dos guias. O Rob Hall, da Adventure Consultants, ele era um cara muito detalhista, ele era um cara muito focado em segurança, ele era um cara muito confiável, tinha levado muita gente ao topo até então, nas temporadas passadas. Nessa temporada, ele ia levar 8 clientes, mais 2 guias e mais alguns Sherpas. Os Sherpas, coitados, eles sempre são... como é que eu vou dizer? Se fala sobre eles meio nos bastidores, no entanto, os caras vão até o topo também. Isso aí eu acho lamentável. Mas eles estão lá para servir os clientes de gabarito, né, que pagam muito caro. O Scott Fischer, da Mountain Madness, ele era um popstar. Ele era quase um astro de rock, um cara super carismático, um cara muito comunicativo, usava um rabo de cavalo, né? Ele era meio fanfarrão. E tinha uma certa competição entre as duas empresas, entre os 2 guias, quem levaria mais gente até o topo naquela temporada de 96.
E digamos que essa rivalidade foi acirrada pela contratação do John Krakauer, que aí foi para a equipe do Rob Hall, né? O Scott Fischer não gostou nem um pouco daquilo, mas os olhos estavam voltados daí para aquela expedição. Na equipe do Scott Fischer também tinha uma pessoa que ia trabalhar como correspondente, que aí era uma socialite de nome Sandy Pittman, que aí ia fazer informes a cada pouco lá. Então a gente tinha esses dois grupos lá, e a rivalidade entre eles eu acho que foi muito determinante para o que aconteceu no caminho. Janela de maio, poucos dias, tinha outras expedições ainda que estavam lá, então eles tinham que escolher exatamente qual era o dia que eles iam subir. Até chegar no acampamento do Campo 4, que eu falei para vocês no outro vídeo, que fica a 8.000 metros de altura, a partir dali é chamada Zona da Morte, e em que o teu corpo não funciona mais direito. Eles tinham uma técnica para ir aclimatando o corpo humano até aquela altura. Durante 4 semanas, mais ou menos, tu ia subindo e descendo. Cada vez mais alto, descia um pouco. Subia, descia um pouco. Se não fizesse isso, teu corpo ia simplesmente pifar. Tu tinha grande chance de ter doença pulmonar, doença cerebral, doença cardíaca e ficar lá mesmo. E aí eles foram fazendo esse processo, até que chegaram no campo mais alto do Everest. Dali para cima é cume. Dali para cima são 10 a 12 horas de subida. Eles saíram de madrugada para tentar. Juntaram as duas equipes, porque acharam que iam ter mais condições de levar os clientes ao topo, se unissem forças. Na madrugada do dia 9 para o dia 10, o pessoal saiu. Tá? Saíram em fila indiana, auxiliados pelos guias. Os Sherpas ficaram no acampamento, porque iam ter que receber o pessoal completamente exausto depois na volta, no dia seguinte. E eles tinham um cronograma muito apertado naquela noite, naquele dia, porque se eles não chegassem no cume até as 14 horas, eles tinham que descer mesmo chegando lá. E os guias tinham a ingrata missão de dizer para os seus clientes pagantes de centenas de milhares de dólares que, meu amigo, não deu tempo de tu atingir o objetivo da tua vida. Vamos ter que descer para a segurança de todos. Naquela altura, nos dois sentidos, naquela altura do campeonato, naquela altura, eu acho que muita gente simplesmente ia dizer, te rala, eu vou sozinho. Mas a missão dos caras era tentar, na maior medida do possível, garantir a segurança do pessoal. Não devia ser um pessoal muito fácil. E o que acontece a partir dessa saída deles é uma sucessão de pequenos erros que levaram a uma tragédia que tirou a vida de 8 pessoas. Aí a gente vai acompanhar o que foi acontecendo através dos personagens. Equipe do Scott Fischer. Um dos guias era o Anatoly Bukriv. Anatoly Bukriv, meu russo está em dia. Era russo, era um alpinista muito experiente, era um dos guias do Scott Fischer, porém, ele havia já conquistado o cume do Everest sem oxigênio, que é um feito extraordinário nos anais do alpinismo. Dessa vez ele de novo estava sem oxigênio, o que era uma coisa temerária, porque agora ele estava com a função de salvar, de auxiliar, de estar disponível para qualquer pessoa que tivesse algum problema na equipe dele, dos clientes. Estava sem oxigênio. O Anatoly subiu um pouco mais rápido que todos. Né? O objetivo era todo mundo ter atingido as 14 horas e aí começar a descer para chegar no acampamento antes da noite. A partir daí não sabia o que podia acontecer, porque aí é que começam os problemas, é na descida, principalmente. Bom, o Anatoly chegou lá, uma e meia, virou as costas, desceu e assim, amigo, tchau e benção. Foi para descansar no acampamento. Tá? Depois ele virou herói. Aí a gente tem que falar a outra parte da história também. Não vamos colocar o cara como vilão, não. Vilão, porque as pessoas aí nessa história elas têm os dois lados sempre, como em todas as histórias. O Anatoly, depois que na descida uma nevasca atingiu quem estava atrasado, durante os 2 dias seguintes, ele arriscando a própria vida, saiu várias vezes da barraca dele, com oxigênio, procurando gente, etc. Então ele é uma figura controversa aí, como todos, eu diria. Tá? Outra pessoa muito importante da equipe do Scott Fischer foi a Sandy Pittman, que era essa
essa socialite, é como se o pessoal se refere a ela. Ela foi lá para mandar informes por rádio, estamos falando em 96. Já acontecia coisas que a gente acha que são fantásticas, a pessoa conseguia falar por rádio lá do topo. Hoje em dia eu acho que tu consegue mandar uma selfie de lá, deve ter sinal de Wi-Fi no Everest. Ela era muito influente e ela, vamos dizer, ela aumentou e muito a carga de responsabilidade do Scott Fischer de levar os clientes dele todos, porque sabia que atingindo o cume ou não, tudo seria muito comentado. E eles estavam nessa, Scott Fischer e o Rob Hall, quem levaria mais clientes dele e traria de volta. Depois se descobriu que a Sandy Pittman tinha sido carregada, literalmente, com uma corda sendo puxada por um dos Sherpas. Isso foi um dos motivos pelos quais atrasou os outros a chegarem até lá. Então ela até hoje é muito criticada, ficou estigmatizada por isso. A revista Vanity Fair fez uma matéria depois da tragédia, traçando um perfil horrível dela, e até hoje ela paga, né, por conta disso, tendo sido responsável. Não, eu acho que no final das contas, eu acho que o pessoal, principalmente o Scott Fischer, falaram assim, dá uma atenção especial para ela, porque ela é importante. Aí salvou a vida dela. Aí ela foi uma das que sobreviveu. As duas excursões chegaram no topo em torno das 14 horas, não antes, já estava tarde. Tanto que o Krakauer conta que ele ficou 5 minutos lá em cima e teve que descer, porque o tempo já estava se esgotando, já estamos no limite do tempo. E a gente vai para a excursão, para a expedição do Rob Hall, do nosso outro guia. O grupo do Rob Hall também tinha 8 clientes, que chegaram até o topo. Alguns desistiram antes, começaram a descer, e isso salvou a vida deles, com certeza. Outros conseguiram chegar, tipo o Krakauer, até as 14, deram uma olhada, ficaram muito pouco tempo no cume do Everest, voltaram. Uma das pessoas que chegaram e voltaram foi a Yasuko Namba, uma japonesa, que diziam que era uma pessoa franzina, uma pessoa de aparência frágil, mas muito obstinada, muita força de vontade, muita resistência. Outro desses, esse aí, são personagens assim que vão voltar na história. O Beck Weathers era um texano, aí também um cara fanfarrão, sujeito que a gente olha nas fotos, que é um sujeito forte, assim, um sujeito que tinha toda a aparência de conseguir tirar de letra, né, uma escalada. Esse cara ele tinha feito uma operação no olho tempo atrás, e a pressão do ar lá afetou a visão dele em função da cirurgia que ele tinha feito, e ele não conseguiu. Ele ficou um pouco antes do cume. O Rob Hall, que era o guia dele, disse, fica aqui, que eu vou lá em cima e já volto. E o cara, obedientemente, ficou. O último personagem dos clientes, que foi determinante, né, para a escalada, foi o Doug Hansen. Doug Hansen era um personagem fantástico. Era um carteiro, tinha trabalhado durante o ano em 3, 4 empregos para pagar a escalada dele. Estava levando uma bandeira de uma escola infantil, porque ele tinha pensado o seguinte, se eu mostrar para essas crianças dessa escola que um cara simples que nem eu conseguiu conquistar o Everest, elas vão se inspirar para o resto da vida deles a fazer qualquer coisa que elas sonharem. Então ele tinha esse objetivo na cabeça dele. No ano anterior, né, o Doug já tinha tentado e teve que descer a poucos metros, também por problema de oxigênio. Então o Rob Hall, ele tinha uma, como é que eu vou dizer, em cima dele uma carga muito grande de levar o Doug dessa vez à conquista dele. Era uma coisa que para o Rob Hall era muito importante, era muito pessoal para ele. Só que o Doug se atrasou. 14 horas o Doug não estava nem perto, 15 horas não estava. O Rob Hall só conseguiu levar ele até lá em cima às 16 horas. 2 horas depois do tempo, do teto, digamos, de tempo que era seguro para estar lá em cima. E aí, na volta, o Doug simplesmente não tinha mais força alguma, ele estava esgotado. Chegou além do limite dele.
E aí começa todo o pavor. Porque o Rob Hall não queria deixar o Doug lá em cima. Começou com rádio, a dizer, pelo amor de Deus, o cara tá mal, mandem alguém para cá. E, gente, nos minutos seguintes, simplesmente quem estava lá em cima, quem estava no meio do caminho, quem estava descendo, foi atingido por uma nevasca. Ah, mas ninguém sabia que ia ter uma tempestade? É uma questão que para mim também gerou curiosidade. Diz que o Rob Hall ele tinha uma pesquisa, né? Ele tinha uma previsão do tempo muito apurada, muito cara, que ele tinha feito, que garantia para ele que até certo horário estava de boa. Tá? Tanto que na noite anterior diz que ia estar ruim o tempo, e depois o tempo abriu, né, conforme ele tinha também na previsão. Então isso deu segurança para ele. Só que eles começaram a demorar muito para descer. E nisso veio uma nevasca. O pessoal foi atingido por justamente rajadas de vento muito fortes, não conseguiam enxergar nada, estavam completamente esgotados, e aí começou o dominó. O Scott Fischer não tinha mais força para descer naquelas condições, deitou e ficou lá. Um dos guias, então, um dos Sherpas tentou desesperadamente tirar ele, o cara simplesmente não tinha mais como levantar e caminhar de volta. A Yasuko Namba, da turma do Rob Hall, também, lá pelas tantas, atingida por aquilo, deitou e ficou. O Beck Weathers, o texano, não tinha subido, tinha se encontrado com essa equipe que estava descendo, que aí todo mundo, um grupo de umas 8, 10 pessoas foi atingido pela nevasca, deitou e ficou. Tá? O Doug estava lá em cima, lá pelas tantas, o Rob, guia dele, simplesmente não viu mais o Doug. O Doug tinha despencado da montanha. E o Rob Hall estava preso no topo do Himalaia, tentando contato com rádio, o pessoal desesperado, dizendo, tenta descer, e ele disse, cara, eu não consigo mais, minhas mãos estão congeladas, meus pés estão congelados, não consigo caminhar, manda alguém para cá. E não tinha como mandar alguém. O Beck Weathers foi descoberto depois, quando a nevasca baixou um pouco, aí algumas pessoas conseguiram subir para tentar resgatar. A Yasuko Namba já estava sem vida, Scott Fischer estava sem vida, o Beck Weathers acharam que estava sem vida, o Beck Weathers, 2 dias depois, apareceu caminhando no acampamento número 4, com as mãos completamente congeladas, os pés congelados, o rosto dele congelado. O Beck Weathers perdeu as 2 mãos, perdeu o nariz, que teve que ser reconstruído depois. Esse cara milagrosamente sobreviveu a tudo. Hoje ele dá palestra, está vivo ainda, contando a história dele para motivar outras pessoas. Aí a gente vai para o Rob Hall, que eu acho que é a história mais tocante, porque ao longo dos 2 próximos dias, esse cara que lutou tanto para salvar a vida dos clientes dele até o topo, ele não tinha mais forças para descer, não tinha mais como ser resgatado, pessoal falando com rádio sobre ele, e aí na madrugada, no dia seguinte, ele conseguiu contato com a esposa dele, por rádio, na Nova Zelândia, a esposa que estava grávida. E as últimas coisas que ele falou para ela foi o seguinte, eu te amo, durma bem, minha querida, e por favor, não se preocupe mais. Depois não tiveram mais contato com ele. Tá? Então, o Krakauer sobreviveu para contar a história. Tá? Os sobreviventes depois conseguiram se reunir lá no campo número 4. O Krakauer, que ficou 5 minutos lá, chegou completamente esgotado depois do acampamento. Conta no livro dele que ele estava esgotado demais depois, quando bateu o desespero, e passaram de barraca em barraca pedindo ajuda para sinalizarem, para ir resgatar as pessoas. Ele disse que ele estava acabado, ele não tinha como. Né? Houve certas pessoas que não acreditaram muito nesse esgotamento exaustivo final dele. Tá? Então, existem, até hoje, gente, para sempre eu acho que esse assunto vai ser discutido. Tá? Vamos voltar à tragédia de 1996, quem foram os responsáveis, quem poderia ter ajudado mais. O Krakauer diz que até hoje ele é assombrado pelo que ele fez e pelo que ele poderia ter feito a mais lá em cima. Em 2015 foi feito um filme
baseado nessa história, que tem o Josh Brolin, né, que é o Thanos da Marvel, tem a Robin Wright, que também é uma atriz famosa, aqui no elenco. Eu confesso que eu não conhecia pelo elenco que ele tem, entre outras pessoas aqui, então achei que seria mais conhecido até esse filme. Conta exatamente a história que eu contei para vocês, a subida, as condições que esperaram eles, a nevasca, os sobreviventes, e dá uma ênfase bastante grande justamente para o nosso amigo Beck Weathers, que perdeu as mãos. O Krakauer não gostou, porque aqui tem... o Krakauer é pouco falado aqui no filme. O que se fala sobre ele é que a presença dele colocou uma pressão muito grande nas equipes para chegar ao topo, porque sabiam que se não chegasse, iam ser motivo de piada, pelas pessoas que não fazem ideia das circunstâncias, né, que te levam a desistir de uma chegada ao pico do Everest. E também porque tem umas duas passagens que mostram ele meio, como é que eu vou dizer? Eu não vou poder ajudar porque eu estou muito cansado. Então Krakauer não gostou muito do papel que deram para ele no desenrolar dos fatos. Hoje, 2025, temporada de maio do Everest já encerrou. 5 pessoas perderam a vida em 2025 e 800 pessoas chegaram ao cume do Everest em maio. Então, imagina o engarrafamento que tem hoje em dia para chegar lá. Tá? Então, esse aqui foi No Ar Rarefeito, uma ótima leitura. Tem uma outra edição mais nova da Companhia das Letras, que vocês encontram por aí. Recomendo, tá? Apesar de ser uma história triste, uma história que nos impressiona, também eu acho que nos traz algumas reflexões interessantes sobre o que é importante na vida. Tá? Quero ouvir vocês nos comentários o que acharam aí das desventuras do Krakauer e companhia no Ar Rarefeito. A gente se vê semana que vem. E a gente vai ficar com a frase de um dos pioneiros da escalada do Everest, da década de 20, um dos caras que não desceu de lá depois. Quando perguntaram para ele por que escalar o Everest, ele respondeu simplesmente: porque está lá. Até logo mais, buenas.